tudo bom? Meu nome é Alexandre, tá? Sou instrutor de tecnologia de informação. Estou aqui para dar aula a vocês de fundamentos de rede pelo projeto Oxitec do governo do estado de Alagoas, ok? Nós vamos analisar alguns fatos voltados para tecnologia de informação, voltado para fundamentos de redes de computadores, certo? Essa será a nossa primeira aula. Eu vou tentar ser muito sucinto, muito objetivo, certo? E espero que vocês gostem, ok? Então, o que são redes de computadores? O que vem na nossa mente quando falamos de redes de computadores? Tá? Hoje, o que nos faz lembrar de rede de computadores é a internet em si, né? Nós vivemos num mundo que é impossível pensar, ter toda a nossa liberdade, ter todo o nosso conhecimento, ter toda a nossa movimentação, a nossa vida voltada sem a internet, tá? Essa aula não estaria acontecendo, essa aula vocês não poderiam estar vendo se não fosse a internet, certo? Se não fosse toda essa tecnologia voltada para que nós possamos enviar dados, enviar vídeos, enviar fotos, enviar qualquer tipo de documento e enviar qualquer tipo de arquivo através desse mundo digital, ok? Então, uma rede de computadores é formada por um conjunto de máquinas eletrônicas e outros dispositivos interligados entre si, com processadores capazes de trocar informações e partilhar recursos, certo? Antes nós tínhamos uma internet que nós não utilizávamos na nossa mão, nós utilizávamos em computadores. Hoje nós já temos uma internet que nós utilizamos em todos os locais, em todos os ambientes. Hoje nós temos a internet que nós podemos utilizar em máquinas de lavar, nós podemos utilizar em ar-condicionado, nós podemos utilizar em geladeiras, né? Então, a internet hoje, ela está voltada a tudo, certo? Rede de computadores pode-se dizer que é um ramo de engenharia elétrica, engenharia eletrônica, informática, tecnologia de informação, telecomunicações ou engenharia da informática. Então, vejam a complexidade de profissionais que nós temos para que essa tecnologia hoje fosse tão viável como é nos dias atuais, certo? As redes de computadores, elas dependem do meio físico, do meio digital, certo? E de vários protocolos para que ela funcione. Então, uma rede de computadores facilita as comunicações interpessoais, permitindo que os usuários se comuniquem de forma eficaz e de maneira simples através de vários meios, ou seja, e-mail, mensagens instantâneas, chat online, telefone e videoconferência, certo? Então, esses são apenas alguns dos exemplos que nós temos que nós utilizamos as redes de computadores, tá? E qual a necessidade das redes de computadores? Como ela surgiu? Qual a sua história? Tá? Então, gente, tudo começou nos anos 60, tá? Quando a comunicação era apenas por rede telefônica. Nós não tínhamos tecnologia suficiente para enviar dados. Tá? Nesse período, nós já tínhamos alguns computadores vamos dizer, na época, de bom desempenho, ou seja, os computadores que nós tínhamos naquele tempo, para aquela época, para aquela tecnologia, já eram computadores que suportavam que nós fizéssemos algo a mais do que era feito, certo? Então, faltava um meio para unir essas máquinas, ou seja, eu tinha várias máquinas, várias situações acontecendo naquela época nessa área tecnológica, mas nós não tínhamos como
transmitir dados de uma para outra, ou fazer com que essas máquinas conversassem, né? E compartilhar informações entre usuários de diferentes regiões. Ó, se eu tenho uma pessoa em um ambiente, vamos dizer, se eu tenho uma pessoa morando no norte e uma pessoa morando no sul, e eu preciso fazer com que essas pessoas se conectassem, com que essas pessoas trocassem algum arquivo, trocassem algum tipo de informação, né? Naquele momento eu não tinha como. Então, essa foi a ideia, para que a troca de informações, tanto como serviço de backup, ou seja, tanto como serviço de ter uma cópia daquela informação, certo? Como eu ter uma informação de forma mais automática, era necessário, era visto como necessário para o pessoal que criou a rede de computadores naquele momento, certo? Então, qual a necessidade e qual a sua história, certo? Qual a história das redes de computadores? Naquele ano, naquele momento, naquela década, o mundo estava passando por uma situação histórica que hoje é denominada de Guerra Fria. Ou seja, nós tínhamos dois blocos independentes, certo? Dois blocos que lutavam para ser melhor, tanto na parte de armas, como na parte de tecnologia. E os dois blocos, né, liderados pelos Estados Unidos, liderado pela antiga União Soviética, tinham o receio de um ataque e tinham receio de perder as suas informações. Os Estados Unidos, pensando nisso, com receio de algum tipo de ataque que fizesse ele perder todas as suas informações, certo? Acionou o Departamento de Defesa, tá? O Departamento de Defesa procurou algumas universidades, alguns órgãos, e aí começaram pesquisas, certo? Para que fosse desenvolvido algum tipo de tecnologia que fizesse com que eles pegassem todas as informações que ele tinha em um ambiente e enviasse digitalmente para outro ambiente, tá? Então, o Departamento de Defesa procurou a ARPA, que era a Agência de Projetos Avançados, certo? E transformou ela na DARPA, ou seja, só colocou o nome de defesa na frente, então se transformou na Agência de Defesa de Projetos Avançados do governo, certo? Futuramente, já depois, né, quando a internet tivesse, vamos dizer, no seu eclodindo daquele ninho que ela estava, daquele início, tá? Ela viria a se chamar ARPANET, certo? Então aqui, ó, nós temos a ARPANET, tá? Então, vocês podem ver que alguns pontos estão interligados aqui, certo? As primeiras conexões foram nessas 4 universidades, tá? A Universidade da Califórnia, em Los Angeles, foi responsável por hospedar o primeiro nó da rede em 1969, tá? A segunda universidade, o Instituto de Stanford, localizada em Menlo Park, foi uma das outras 4 instituições pioneiras onde foi responsável por estabelecer o segundo nó da rede, ou seja, a segunda conexão. A Universidade de Santa Bárbara foi outra universidade que estabeleceu o terceiro nó da rede, e a Universidade de Utah, que foi a 4ª instituição a se conectar à ARPANET e estabelecer o 4º nó da rede. Aí, gente, nós tínhamos 4 universidades que conseguiam se comunicar com equipamentos de forma de fabricação diferente, e um conseguia se falar, entre aspas, com o outro, né? Então aqui nós temos a ARPANET, e aqui vocês podem visualizar como a ARPANET estava em 1969,
e como ela já se encontrava em 1982. Ou seja, já estava em uma situação onde ela estava saindo da mão do governo, tá? Nós temos aí a Universidade de Harvard, a Universidade de Stanford, nós temos aí já um ponto no Havaí, certo? E alguns outros pontos, tá? Além do Pentágono, ok? Desculpa, gente, voltando aqui. Classificação e topologia, tá? Sempre que nós formos falar de redes de computadores, nós vamos estar falando de classificação e topologia, para que se tenha um entendimento melhor, para que se tenha uma melhor forma de utilização e para que se tenha digamos, um melhor entendimento na hora de resolver qualquer tipo de problema que houver se tratando de redes de computadores, tá? Então, nós temos aí, quanto à classificação, extensão geográfica, topologia, arquitetura de rede, modo de transmissão. Então, classificação por área geográfica, certo, gente? Nós temos aí rede de área de armazenamento, a SAN. Lembrando que a descrição está em português, a abreviatura está em inglês. Por exemplo, rede de área de armazenamento, em inglês, Storage Area Network, certo? Rede de área local, Local Area Network, e assim sucessivamente. Nós temos aqui, além da rede de área de armazenamento, que é a SAN, a rede de área local, que é a LAN, a rede local sem fio, que é a WLAN, rede de área pessoal, Personal Area Network, que é a PAN, a rede metropolitana, que é a MAN, e a rede de longa distância sem fio, que é a WWAN. Certo? Rede de longa distância, WAN, rede metropolitana sem fio, WMAN, rede de área regional, ARRAN, rede de área de campus, CAN, e rede de área do lar, que é a RAN. E nós temos alguns autores que ainda classificam a rede vertical, certo? Que é as redes que se encontram nos prédios. Então, eles têm uma denominação de rede vertical, certo? Então, a primeira, a SAN, que é a Storage Area Network, nós vemos aí ó, a rede construída para quê? Para backup, uma rede construída apenas para que se alimente os servidores, né? Ou seja, nós temos aqui a rede aqui embaixo, deixa eu pegar aqui. Beleza. Nós temos aqui embaixo, certo? Essa parte aqui é onde está acontecendo a gravação, ou seja, o backup. Nós temos aqui, ó, a LAN, que é a Local Area Network, certo? E a partir daqui, nós temos a SAN, que é onde está acontecendo a gravação de toda a mídia que está percorrendo pela rede, certo? Nós temos aqui a LAN, Local Area Network, onde nós podemos ver os computadores e o servidor em si. Ou seja, num ambiente onde eu tenho uma loja, num ambiente onde eu tenho uma pequena indústria, num ambiente onde eu tenho qualquer tipo de estrutura que eu utilize os computadores interligados, só naquele ambiente nós falamos que é uma LAN. Quem não lembra do termo LAN house, né? Que eram casas que tinham alguns computadores onde o pessoal ia utilizar esses computadores, alugavam um tempo para entrar na internet, certo? Classificação por área geográfica WLAN. Aqui, gente, nós podemos ver, né, o que se refere ao Wi-Fi, tá? Nós temos aqui alguns downlinks, tá?
pacotes de downlinks. Temos uma estação, temos aqui um telefonezinho, né, imitando um smartphone, nós temos aqui um tablet e nós temos aqui outro computador, né? Então, o que é uma WLAN? Uma WLAN é uma rede Wi-Fi local, certo? Então, toda a estrutura onde eu tenho Wi-Fi e ela tem um determinado, ou seja, eu tenho uma empresa, eu tenho uma escola, eu tenho uma sala, eu tenho um ambiente limitado aonde aquele Wi-Fi consegue chegar e aonde aquele Wi-Fi consegue emitir o seu sinal e onde eu consigo fazer com que aqueles aparelhos que estejam naquele determinado local interajam, eu tenho uma WLAN, certo? Aqui nós temos a PAN, Pessoal Area Network. O que é a PAN? Nada mais é do que uma rede pessoal e, digamos assim, que esteja próximo a nós, ao nosso uso, ao nosso corpo. Ou seja, hoje eu tenho um computador e esse computador pode entrar em contato com a minha impressora, pode entrar em contato com o meu telefone e o meu telefone automaticamente entrar em contato com o computador e entrar em contato com o meu headphone. Então, todos esses aparelhos conectados, né, por Bluetooth e todos esses aparelhos conectados perto de mim. Então, por isso a denominação de Personal Area Network, certo? Logo após nós temos a MAN, Metropolitan Area Network, né? A MAN ela é composta de várias LANs, ou seja, cada LAN que eu tenho em determinado ambiente, quando se interliga em uma cidade, ela vai se transformar numa MAN, certo? Por que essas denominações ajudam? Porque através disso, os técnicos eles vão saber se o problema está em um determinado local ou se um problema está em um determinado, vamos dizer, se faltou internet em determinada empresa, em determinado prédio, se é só ali, ou se faltou internet em toda a região, ou seja, se faltou internet em toda a cidade. Se faltou internet em toda aquela área metropolitana, o problema está na MAN e não numa LAN específica. Classificação por área geográfica. Nós temos aí a WMAN, certo? E aí nós podemos ver já essa figurinha aí, que nos mostra o conteúdo dessa WMAN, ou seja, estações de rádio, nós temos conexões de redes através de antenas, nós temos transmissão de rede através de ondas de rádio, certo? E a conexão, como nós podemos ver aqui na figura, nós estamos vendo a nuvem aí, que é a internet, nós estamos vendo as antenas que estão captando esse sinal e enviando para nossas casas, para nossas indústrias, para nossos escritórios, certo? E aqui nós temos a WAN, certo? A WAN nada mais é do que vamos dizer, essa rede entre computadores, né? Essa rede próxima e essa rede que vai fazer com que cada um deles interaja entre eles e transmitam e recebam informações. E nós temos aqui a WAN, certo? Então, a WAN, vocês podem ver que ela é muito clara na personificação dela, né? Nós temos aqui, ó, as antenas, tá? Que enviam sinal para o satélite, né? Como nós temos aqui, ó, a antena aqui de TV, tá? Enviando para o satélite, e esse satélite aqui enviando para outras antenas e repetindo, né?
tendo essas duas antenas aqui como repetidoras e repetindo para os telefones ou TVs móveis, né? Hoje nós recebemos sinal tanto de vídeo como sinal de dados, tá? Como sinal de voz, tá? Sinal de vídeo e sinal de voz, certo? E aqui, classificação por área geográfica, tá? Nós podemos ver aqui, ó, o que ele identifica como centro, a central de um escritório, e aí enviando para o prédio do outro escritório e para a fábrica e para outro ambiente aqui, tá? Como se fosse um escritório central, como se fosse a fábrica e como se fosse outros dois prédios aqui, aonde eu tivesse essa conexão e essa interação entre as redes. Aqui na CAN nós temos Campus Area Network, né? Então, aqui em Alagoas, quando nós falamos em campus, né, nós lembramos da UFAL. Então, toda aquela região da UFAL que tem internet, né, aquela internet que a UFAL propaga ali através de cabos, através de Wi-Fi, através de ondas de rádio, ela se torna uma Campus Area Network. Ou seja, se eu hoje for na UFAL e tiver algum problema de rede, aonde se pare toda a rede da universidade, nós vamos ter um problema na Campus Area Network da UFAL, certo? E aqui nós temos a Home Area Network, né? Que é a internet do nosso lar, tá? Hoje já é tão comum essa internet nos lares que recebeu essa denominação. Aí nós temos aqui, ó, tá? Aqui da parte elétrica, nós temos aqui ó, via cabo, né? E nós temos aqui via wireless, né? Toda esses equipamentos, tanto o videogame como a TV, como os computadores, os smartphones e a própria impressora que eu tenho dentro de casa, ela vai estar conectada à minha Home Area Network, certo? Então, gente, saindo da classificação para topologias de rede, né? A topologia de rede ela descreve como é o layout de uma rede de computadores através da qual há tráfego de informações e também como os dispositivos estão conectados a ela. Essa topologia de rede influenciará em diversos pontos considerados críticos, como flexibilidade, velocidade e segurança. A partir daqui, gente, nós vamos entender como eram feitas as redes e como está sendo feito hoje em dia e qual o motivo dessas mudanças, certo? O que levou aos pesquisadores, aos engenheiros, mudarem o tipo de rede, certo? O tipo dessa topologia. Então, nós temos aqui a rede em anel, rede em barramento, rede em estrela, rede em malha, rede ponta a ponta e a rede em árvore, certo? Começando aqui com a rede em anel. A topologia em anel, como o próprio nome diz, tem um formato circular, certo? Hoje esse modelo é mais utilizado em sistemas de automação industrial. Qual o motivo aqui, gente? Eu tenho, vamos dizer, por exemplo, esses 4 computadores. Se em algum local dessa rede, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, tiver qualquer tipo de quebra desse cabo, qualquer tipo de empecilho, os 4 computadores irão deixar de funcionar, certo? Em sistema industrial, o que é que acontece? Se eu tenho minha máquina utilizando, como o processo é contínuo, se vamos dizer que essa máquina aqui, ela libere uma esteira da indústria, que vai cair nessa outra esteira que como é que se diz? Que é configurada por este computador aqui. Então,
se esse computador aqui parar, se essa esteira parar, essa daqui também tem que parar. Então, por isso que no sistema industrial, o pessoal utilizava muito isso, que quando dava um problema aqui, nesse setor aqui desse computador, os outros automaticamente paravam também, certo? Então, por isso que o autor diz aqui que esse modelo é mais utilizado em sistemas de automação industrial. Vantagens e desvantagens. Vantagem: todos os computadores acessam a rede igualmente, performance não é impactada com o aumento de usuários. Desvantagens: falha de um computador pode afetar o restante da rede. Problemas são difíceis de isolar. Ou seja, no momento que ele dá um erro em alguma parte da rede, não tem como você sanar só aquela parte, certo? Toda a rede estará comprometida. Topologia de rede em barramento, certo? A topologia de rede de barramento, certo? É uma rede que todos os computadores são ligados em um mesmo barramento físico de dados. Quando o computador estiver transmitindo sinal, toda a rede fica ocupada e se outro computador tentar enviar outro sinal ao mesmo tempo, ocorre uma colisão e é preciso reiniciar a transmissão. Ou seja, é impensável hoje em dia, né? Nós que utilizamos vários tipos de equipamentos dentro de casa, certo? Que acessamos streaming para assistir filmes, nós acessamos aplicativos para ouvir música. É impensável nós pensarmos que um equipamento recebendo dados, os outros equipamentos tudinho vão ter que esperar para receber dados posteriormente a ele, certo? Notem que hoje seria um gargalo, eu acho que praticamente impossível de se manter a rede na forma que ela é hoje, tá? Vantagens e desvantagens. O uso do cabo é econômico, mídia é barata, fácil de trabalhar e instalar, simples e relativamente confiável, de fácil expansão. Ou seja, eu puxo o cabo e coloco os computadores para funcionar. Desvantagens. A rede pode ficar extremamente lenta em situações de tráfego pesado. Eu acho que não vou falar nem extremamente lenta. Eu acho que hoje a rede pararia completamente. Problemas difíceis de isolar, falha no cabo paralisaria a rede inteira, certo? Topologia de rede estrela. As conexões partem de um ponto central, um concentrador, normalmente um hub ou um switch. Hoje a maioria utiliza switch, porque o switch ele hoje a tecnologia dele é muito mais gerenciável, muito mais configurável, muito mais possível de administrar. E aqui o próprio texto diz, é o modelo mais utilizado atualmente, certo? Neste tipo de rede, todos os usuários comunicam-se com um nó central e tem um controle de supervisor do sistema chamado host, tá? Então vejam que eu tenho um concentrador aqui, ó, na topologia estrela. Qual problema daria aqui nessa minha rede aqui? Só se o concentrador desse problema. Mas se eu tenho os cabos em volta e os computadores em volta e qualquer um deles desse problema, o restante iria funcionar sem problema por causa do concentrador, certo? A partir daí é a topologia que nós utilizamos para poder acessar toda a internet hoje em dia, certo? Vantagens e desvantagens. Codificação e adição de novos computadores é simples. Gerenciamento centralizado. Falha do computador não afeta o restante da rede. Desvantagem. É aquilo que eu falei. A falha no dispositivo central paralisa a rede inteira. Certo? Topologia de rede malha mesh. Hoje eu acho que o pessoal ouve muito falar em rede mesh, mas na parte do Wi-Fi. Essa rede mesh que nós falamos aqui, essa rede malha, é a rede de cabos entrelaçados. Ou seja, todos os nós aqui, gente, estão conectados um ao outro, certo? Agora, veja o quão terrível seria o quão terrível seria para o envio e o recebimento de dados.
já que eu não tenho um computador específico para enviar meus dados. Eu estou enviando para todos e recebendo de todos, fazendo com que isso aí sobrecarregasse a rede, certo? E nós temos aqui a topologia AD-ROC, certo? Um dos objetivos dessa topologia, P2P, eu acho que vocês já ouviram falar em torrent, né? Acho que a maioria do pessoal que não só quem trabalha, mas quem estuda a parte de tecnologia, já ouviu falar em torrent, né? Então, um dos objetivos dessas aplicações P2P é explorar os recursos de hardware de muitos hospedeiros conectados à internet. Ou seja, essas aplicações devem ser projetadas de modo a suportar o acesso de milhões de objetos em dezenas ou centenas de milhares de hospedeiros, alcançando através da colocação aleatória de recursos, juntamente com a utilização de réplicas dos recursos mais utilizados, certo? Que é o P2P. Tá? Topologia de rede, árvore. Né? Nessa topologia, em rede de árvore, essencialmente uma série de barras interconectadas. Geralmente existe uma barra central. Aqui vocês podem ver que existe um computador, tá? Como sendo o centro, a raiz, e aqui nós vemos a ramificação da árvore, né? Ou seja, qual o problema aqui? Se esse cabo aqui romper, toda essa parte da árvore para. Se esse cabo aqui romper, toda essa parte daqui, dessa árvore aqui, para. Ou seja, porque ele está saindo daqui da raiz, certo? Então, atualmente, nós não usamos a topologia em árvore, porque caso haja falha, a rede vai ser comprometida totalmente, certo? Então, gente, tipos de componentes de uma rede, tá? Tipos físicos, hardware de rede, topologias, lógicos, protocolos, arquiteturas e recursos. Esses tipos de componentes nós vamos ver no decorrer das aulas, certo? Aqui nós vamos falar agora sobre arquiteturas, né, de redes. Nós temos a arquitetura cliente-servidor e a arquitetura P2P, que nós já falamos, certo? A arquitetura cliente-servidor, gente, nada mais é, como o próprio nome diz, a parte do servir e a parte do cliente que vai ser servido. Ou seja, em computação, é uma estrutura de aplicação distribuída que distribui as tarefas e cargas de trabalho entre os fornecedores de um recurso ou serviço, designados como servidores. Imaginem só, quando nós chegamos no hospital, nós temos que fazer o nosso cadastro, nós temos que medir nossa pressão, nós temos que dar algumas respostas antes de ir para o médico sobre se temos algum tipo de doença, se tomamos algum remédio. E imaginem a pessoa colocar tudo isso no computador e na hora que eu saio para ir para o médico, essas informações são perdidas, certo? Como é que eu vou fazer a minha consulta agora, ou como é que todo o hospital irá funcionar? Para isso, existe essa arquitetura cliente-servidor, onde no momento que a pessoa está digitando os meus dados, esses dados estão sendo gravados em um computador central, ou dentro da instituição, ou na nuvem, ou seja, ou em algum computador na internet que foi alugado para este fim, certo? Que o serviço foi instituído para esse fim. Então, vejam aqui, ó, a estrutura de aplicação distribuída que distribui as tarefas e carga de trabalho entre os fornecedores de um recurso ou serviço, designados como servidores, e os requerentes do serviço, designados como cliente. Um servidor é um host que está executando, um host é o quê? Um computador, que está executando um ou mais serviços ou programas que compartilham recursos com os clientes. Um cliente não compartilha qualquer de seus recursos, mas solicita um conteúdo ou uma função do servidor. Os clientes iniciam sessões de comunicação com os servidores que aguardam as requisições de entrada. Ou seja,
Se eu tenho um computador na recepção, eu tenho um computador na sala do médico, eu tenho um computador na sala de radiografia, nenhum desses computadores eles vão conversar ou pedir requisições entre si, ou pedir informações entre si. Eles vão conversar com o computador central e pedir as informações do computador central. Tipo, eu chego no hospital, a enfermeira me pede meus dados. Os dados vão aparecer aonde? Já no computador do médico. O médico vai receitar um medicamento para mim. Esses dados vão aparecer aonde? Já no computador da enfermaria, certo? Aonde eu vou tomar o meu remédio. Se eu tiver que tirar algum tipo de exame, se eu tiver que fazer algum tipo de exame, os meus dados vão aparecer aonde? Na sala de tomografia, na sala de raio-x, na sala de ressonância e por aí vai. Ou seja, os meus dados, eles não estão em nenhum desses computadores. Os meus dados estão no servidor, certo? Então, modelo cliente-servidor. Mostrando aqui da forma gráfica, ó, nós temos aqui um computador, nós temos o smartphone, nós temos outro computador que se conecta à internet e se conecta ao servidor. Ou seja, o meu servidor não precisa estar necessariamente dentro do meu local físico onde eu estou colocando as minhas informações, certo? Tipo, nós temos um exemplo das Torres Gêmeas em 2001, onde várias empresas colocaram como backup as informações na torre ao lado, achando que seria improvável as duas torres cair ao mesmo tempo. Então, algumas empresas faliram, algumas empresas ficaram sem ter seus dados e, além de todo o horror que aconteceu, de todo o problema que teve, né, aprendeu-se também a lição de que esse entendimento do servidor estar alocado perto fisicamente, certo? Pode haver algum problema, algum dano para a empresa, tá? Então, muitas empresas, muitos profissionais, eles gostam de fazer o seu backup ou ter os seus dados alocados em outro ambiente que não seja perto de onde está sendo colocados os seus dados. Tá? Na arquitetura P2P, gente, ou ponto a ponto, é a arquitetura de redes de computadores onde cada um dos pontos do nó da rede funciona tanto como cliente quanto servidor. Ou seja, uma hora ele vai ser cliente, outra hora ele vai ser servidor. Quem já compartilhou torrent entende o que é isso. Ou seja, eu vou buscar um determinado arquivo em torrent e vou receber ele. Então, eu naquele momento estou sendo cliente. Tá? No momento que outra pessoa vai buscar uma fatia daquele arquivo dentro do meu computador, eu estou sendo servidor. Certo? As redes P2P podem ser configuradas em casa, em empresas e ainda na internet. Todos os pontos da rede devem usar programas compatíveis para ligar-se um ao outro. Uma rede P2P pode ser usada para compartilhar músicas, vídeos, imagens, dados, enfim, qualquer coisa em formato digital. Né? E aqui nós temos um modelo P2P, analisando assim de forma lógica, né? Ou seja, todos ligados a todos. Né? Provedores de serviço, gente. O que são provedores de serviço quando nós falamos de internet, né? Nós temos o provedor de acesso à internet, o provedor de serviços de internet e o provedor de serviços de TI. Desculpa. O provedor de acesso à internet, também conhecido como ISP, né? Internet Service Provider,
é responsável por fornecer a conexão à internet para usuários finais, sejam eles residenciais ou corporativos. Ele disponibiliza uma rede de computadores que permite a conexão do cliente até a internet. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, quando falar com algum técnico, deu problema na tua rede, e a pessoa dizer que o problema está lá no ISP, tá? Ou o problema é do provedor, certo? O provedor de serviço de internet, ou simplesmente PSI, é responsável por oferecer serviços hospedados na nuvem. Esses serviços podem incluir, por exemplo, hospedagem de sites, armazenamento de dados, e-mails corporativos, entre outros. E provedor de serviço de TI, que é responsável por oferecer serviços gerenciados de TI para as empresas e organizações. Serviços esses que podem incluir suporte técnico, monitoramento de redes, backup de dados, segurança de informação, gerenciamento de servidores, entre outros. Ou seja, hoje a internet ela é uma ampla rede onde, além de compartilhamento de dados, nós temos também o compartilhamento de serviços. E meios de transmissão, gente. Aqui nós vamos falar agora, dar uma pequena demonstração nessa parte de meios de transmissão, certo? Aonde vocês podem ver que ele está fazendo aqui a analogia, ó, entre uma pessoa e outra. Então, ó, a pessoa diz oi, a outra pessoa formalmente diz oi. Que horas são? Então, 2 horas. Né? Houve uma comunicação entre uma pessoa e outra. Na questão aqui do computador, ele vai ter uma conexão aqui, request, tem uma conexão reply, ou seja, ele vai mandar uma informação em binário para cá, vai devolver essa informação, vai pegar o nome aqui, ó, do site, e aqui ele vai devolver em formato de arquivo para quem está requisitando. Beleza? Nós temos as transmissões em formato simplex, half duplex e full duplex. Tá? Quanto ao sentido em que a informação pode ser transmitida através de um canal entre emissores e receptores, as transmissões de dados podem ser desses 3 tipos. Simplex, nesse caso, as transmissões podem ser feitas apenas num sentido, ou seja, na antiga TV analógica, né, que nós tínhamos, a transmissão era feita entre a antena, tá, da repetidora, do canal, do canal de transmissão, certo, da emissora, e chegava às nossas casas, mas nós não tínhamos a opção, a oportunidade de devolver essa comunicação. Chegava aquele sinal e simplesmente ali parava essa comunicação. Nós não podíamos devolver essa comunicação ou falar, né, com a emissora. Half duplex, nessa modalidade, a comunicação ela pode ser feita tanto indo como voltando. Essa transmissão de dados, por exemplo, nós temos aqueles rádios de comunicação, né, que nós vemos em shows, nós vemos em empresas, né, empresas que têm pátio muito grande, em escolas, né, nós vemos as pessoas, seguranças, o pessoal de disciplina, o pessoal já vem enfermeiros, né, com esses rádios e se comunicando. Essa comunicação é feita de forma half duplex, ou seja, eu aperto o botão, falo com a pessoa, solto o botão, a outra pessoa aperta o botão e fala comigo. Ou seja, para outra pessoa falar, ela tem que esperar que a informação cesse para que o canal se abra novamente para ela enviar uma informação de volta. E nós temos a full duplex, né? A full duplex nós sabemos que nós temos como exemplo
o próprio telefone. Ou seja, no telefone, no momento que eu atendo, tanto eu estou escutando, tanto eu estou ouvindo a informação que está chegando, como eu posso enviar a informação no mesmo momento, né? Então, esses 3 meios de transmissão. Então, aqui, ó, sistema simplex, do terminal A para o terminal B, comunicação apenas unidireção. Sistema half duplex, terminal A e terminal B, a comunicação em ambas direções, mas não simultânea. E aqui, sistema full duplex, terminal A, terminal B, comunicação em ambas direções de forma simultânea. E aqui, só para ilustrar para vocês, para a gente ter um exemplozinho, né? Que eu já falei, os televisores, né? Que é o modo simples, o half duplex e o full duplex, né? Sistema autônomo, gente. Sistema autônomo, que nós falamos aqui na parte de redes, são as grandes redes que compõem a internet, mais especificamente um sistema autônomo em si, né? É uma grande rede ou um grupo de redes que possui uma política unificada de roteamento e todo computador ou dispositivo que se conecta à internet está em um sistema autônomo. Ou seja, a internet nada mais é do que pequenas e grandes redes entrelaçadas entre si, tá? Cada rede dessa vai ter sua política específica, né, de como enviar dados e de como receber esses dados, certo? Então, ó, cada sistema autônomo controla um conjunto específico de endereço IP. O intervalo de endereço IP sobre os quais um determinado sistema autônomo tem controle é chamado de espaço de endereço IP, certo? A maioria desses sistemas se conecta a vários outros sistemas. Se o sistema autônomo se conecta a apenas um ou outro sistema autônomo e compartilha a mesma política de roteamento, ele pode ser considerado uma sub-rede do primeiro sistema. Ou seja, se ele trabalhar da mesma forma que outro sistema autônomo, tá? Ele será considerado como uma sub-rede, ou seja, facilitará essa informação dentre eles, e aí, por isso, tal consideração. Normalmente, cada sistema é operado por uma única grande organização, como um provedor de internet, uma grande empresa de tecnologia corporativa, uma universidade ou uma agência governamental, certo? E aqui, gente, nós temos as referências. Quero agradecer a todos, né, por ter assistido a aula e que continue no curso e aguarde as próximas aulas. Obrigado.